Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, que a paz de Jesus esteja conosco. Que nós possamos, nesta noite, estudarmos mais um pouco da nossa doutrina, para conseguirmos evoluir e chegarmos mais próximo do nosso Pai. Sintam-se todos abraçados. O nosso tema da noite de hoje é mediunidade com Jesus. Por que será, que a gente fala mediunidade com Jesus? Porque a mediunidade não é coisa nova, não veio com o Espiritismo. Aqui. A mediunidade é um dispositivo que está no nosso corpo. É orgânico, está no nosso cérebro. Então, o que acontece? Desde que o homem é homem, a mediunidade existe. Quem de nós um dia não teve assim um palpite? Mas que interessante, viu? Eu tive palpite e deu certo. Não é palpite. Isso chama-se intuição. O nosso mentor, o nosso anjo guardião, se comunicou conosco e nos intuiu. E o termo mediunidade, médium, veio com o nosso irmão Kardec, quando da codificação da doutrina espírita. Porque antes nós vamos encontrar as pitonisas, as sibilas. Na antiguidade, tinham os médiuns que previam algumas coisas, não é? E nós, homens, naquela época, costumávamos consultar estas sibilas, essas pitonisas, enfim, esses médiuns. E Moisés, quando sai do Egito para a Palestina, ele leva consigo aquela quantidade de pessoas. Não vamos detalhar muito sobre essa história, porque não é o tema, não é? Mas vamos dar algumas pinceladas. Mas ele recebeu, não é, as leis do nosso pai, porque era médium. Recebe as leis do nosso pai, que até hoje dirige a nossa moralidade, né? E naquela época ele precisou dar a visão de um Deus que castigava. Porque ele precisava ter aquelas pessoas sob o domínio dele, para que ele pudesse cumprir com a missão. Então, como nós, naquela época, éramos bastante ignorantes, não é? Em matéria de religiosidade, foi a maneira com que ele conseguiu manter aquele povo junto dele. E vejam que esta colocação de Moisés de um Deus vingativo e que castigava, ela ficou tão arraigada em nós, que até hoje, muitas vezes, para nós dominarmos as nossas crianças, a gente diz, não faça, senão Deus vai te castigar. E vejam, 400 anos de Moisés, 1850 anos de Cristo e mais 150 e poucos anos de doutrina espírita, e ainda nós estamos usando conceitos daquela época. Muito bem, então, as pessoas consultando esses médiuns, na época com outros nomes, eles contatavam
com os espíritos dos mortos para darem a resposta, e o que eles chamavam de necromancia. Só que depois Moisés proibiu, porque ele viu que estava perdendo o domínio do povo, então ele proibiu a necromancia. Como já falamos, né, sobre a definição de médium, vamos chegar aonde Kardec vai participar das mesas girantes, que era uma diversão que a sociedade parisiense desfrutava. E Kardec era um cientista e é convidado a participar dessa brincadeira. No início ele rejeitou, mas depois tal foi a insistência que ele então cede e vai observar. E nessa observação, como todo cientista, entra a parte do conhecimento intelectual dele. E fica então observando que aquelas mesas, se não fossem animadas por inteligências, não teriam condições de responder a perguntas inteligentes que lhes eram feitas. E observa daqui, observa dali, vê o questionamento que era elaborado e vê a resposta que fechava com o questionamento. Ele vê que aquela mesa era animada por uma inteligência e observa que naquela sociedade, naquele círculo de pessoas, só poderia haver esta manifestação porque alguém ali tinha mediunidade, ou vários tinham mediunidade, para conseguir dar as respostas, não é? E dali, então, ele começou a tirar material de observação. Dali ele começa a questionar outros núcleos que participavam, não é, da mesma técnica, e começou a elaborar as questões da onde deu origem ao nosso Livro dos Espíritos, o primeiro livro da doutrina espírita. E nós, observando, estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ele, no seu conteúdo, abarca todos os livros básicos da doutrina. Depois houve o melhor aproveitamento daquelas questões, porque ali no Livro dos Espíritos está o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Todo esse conteúdo está no livro básico, né? Que foi editado em 1857 em Paris. Foi a primeira edição. E as demais obras, então, ele vai desmembrando à medida da necessidade da humanidade. Então, e a nossa doutrina, ela tem 150 e poucos anos. Ela é muito jovem. Vejam que da vinda do Cristo até a doutrina espírita foram 1850 anos, exatamente para que a ciência fosse desenvolvida para podermos chegar à filosofia e à parte religiosa da doutrina espírita. Então, médium é a pessoa que reencarna encarregada de muitos compromissos morais e responsabilidades. Porque ser médium, meus irmãos, é um compromisso que nós assumimos lá no nosso projeto reencarnatório. A mediunidade é para servir os nossos irmãos encarnados e desencarnados.
E quantos de nós que participamos das mesas mediúnicas e tomamos conhecimento dos irmãos que estão do outro lado da vida e que ainda não sabem o que se passou com eles? Não tem ainda uma diretriz, estão perdidos. Quantos deles se manifestam num sofrimento bárbaro? Então, a mediunidade é responsabilidade. Nós não podemos nos dar o luxo da noite ou da tarde, seja lá a hora que nós trabalhamos na mesa mediúnica, de dizer, não, hoje eu não quero ir, hoje eu não vou, não estou com vontade. Não, nós não temos esse direito, porque já estão selecionados, diríamos assim, para participar daquela mesa mediúnica e participar através do meu intermédio, do intermédio dos médiuns que fazem parte da mesa mediúnica, espíritos necessitados para se manifestarem. Então, eu não posso dizer, eu não quero ir. Não, hoje está muito calor, eu não vou. Eu vou a semana que vem. Não, isso é compromisso. E nós pedimos essa oportunidade. Muitas vezes suplicamos, mas o véu do esquecimento, nós chegamos aqui, nos envolvemos com as coisas materiais, com o comodismo, não é? Com outras coisas mais, e aí não desempenhamos aquele compromisso e aquela responsabilidade que assumimos lá. Deve-se capacitar ainda o médium através do estudo e do exercício da mediunidade, a serviço dos semelhantes, encarnados e desencarnados. Nós temos que nos preparar para chegarmos à mesa mediúnica. E as casas espíritas sabem e nos dão toda assistência quando nós nos candidatamos a trabalhar com a mediunidade. A mediunidade não é para ser exercida em casa. A mediunidade se exerce dentro da casa espírita, sob pena de nos desvincularmos da corrente espiritual que nos segura dentro da casa espírita, que nos dá a cobertura para que nós possamos receber esses irmãos menos esclarecidos, necessitados, e não deixarmos eles nos acompanharem para a nossa casa. Aqui, no exercício da mediunidade, eles são encaminhados para o lugar onde eles necessitam para serem esclarecidos, né? Para continuarem na sua trajetória na pátria espiritual. Então, o exercício da mediunidade é para ser realizado na casa espírita. Assim, a mediunidade com Jesus é quando o indivíduo se prepara moralmente e passa a ter o cuidado com os pensamentos e atitudes. Porque mediunidade, como está na nossa mente, no nosso cérebro, os nossos pensamentos, as nossas atitudes vão influenciar no exercício da mediunidade. Então, nós temos que estar vigilante. Não basta eu querer ser médium. Eu preciso estudar e eu preciso ter a consciência que eu tenho que cuidar os meus pensamentos e as minhas atitudes para adentrar ao mundo superior, porque na mesa mediúnica nós não recebemos só os irmãos necessitados, nós recebemos os espíritos superiores também, para que eles possam nos dar a orientação, as diretrizes que nós necessitamos. Então, nós precisamos ter essa vigilância para que possamos nos conectar com a espiritualidade superior, que descem até o médium e transmite as orientações para o exercício da mesma, para o exercício da mediunidade. Chico Xavier denominava a este acontecimento de ponto de entendimento, como, por exemplo, o encontro de Jesus com Maria de Magdala, a moralização do médium.
esse ponto de entendimento quando nós, através da vigilância dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, nós nos elevamos espiritualmente. E aí servimos de canal para os espíritos superiores, porque aí eles descem para encontrar conosco, para poder transmitir os seus ensinamentos. E demos aqui o exemplo de Maria de Magdala, porque nós sabemos que Maria de Magdala era uma mulher perdida, mas ela era perdida porque ela era uma obsidiada. E quando ela se empenha no encontro com Jesus, ela manifesta a vontade de encontrar o Mestre, e o Mestre a recebe como recebia a todos que o procuravam, não é? Ele enxerga nela não aquela mulher pecadora, não aquela mulher que era uma prostituta, que vivia da destruição dos lares, mas enxerga nela o potencial de amor que tinha dentro dela. Tanto é verdade que quando ele ressuscita, é a primeira pessoa para quem ele aparece. Ele não apareceu para a mãe, ele não apareceu para os apóstolos. A primeira pessoa foi Maria de Magdala, exatamente pela amorosidade e pela transformação moral que ela fez naquela oportunidade. Então vejam, era uma médium, ela era uma pessoa que tinha muito amor para dar. Ela era uma pessoa que tinha a capacidade de socorrer os nossos irmãos, de trabalhar, que a história nos conta, né? Mas, entretanto, ela estava perdida. E quantos de nós estamos perdidos com o nosso potencial mediúnico? Exatamente por não termos a oportunidade, para não termos, assim, adentrado a casa espírita e ficamos lá na base de sofrimentos, de diretrizes não bem conduzidas dos nossos atos, única e exclusivamente porque não tivemos a oportunidade ainda de chegar para sermos orientados. É necessário que o médium se esclareça através do estudo e da prática mediúnica. Nós precisamos primeiro estudar, para depois entrarmos na prática mediúnica, para que mantenha o equilíbrio psíquico-moral. A nossa moralidade tem que ser o mais perfeita possível para o exercício da mediunidade. A falta de preparo no exercício da faculdade mediúnica resulta em fonte de desequilíbrio mental, dando origem a um processo obsessivo. Por isso falamos no início, mediunidade não é para ser exercida em casa. Mediunidade é para ser exercida no centro espírita. Não é? Porque aqui nós estamos amparados pela espiritualidade superior que dirige os trabalhos da casa. Então, porque senão nós vamos cair num processo obsessivo. E um processo obsessivo é um processo assim bastante pesado, não vou dizer difícil, não é? Porque o Pai está sempre nos amparando, mas é um processo bastante pesado para nós nos desvencilharmos dele. Então, nós temos que ter sempre presente que no momento em que nós escolhemos o exercício da mediunidade, nós temos que nos preparar muito bem no estudo para termos uma prática mediúnica de caridade com os nossos irmãos menos esclarecidos e que possamos ser o canal para que os nossos irmãos encarregados da espiritualidade superior das nossas casas possam nos transmitir as orientações que nós necessitamos para o bom exercício da mediunidade. Uma mente invigilante atrairá entidades infelizes, vampirizadoras, porque certos espíritos profundamente materializados, arraigados ainda às paixões inferiores,
nutrem-se, alimentam-se dessas substâncias produzidas pela mente irresponsável e deseducada. Aqui nós podemos exemplificar perfeitamente com o consumo de drogas. O alcoolista, o fumante, vamos só falar nessas drogas sociais, porque o nosso tempo é curto. O alcoolista e o fumante, ele vai ter que abdicar disto para poder ser um bom médium, para exercer a mediunidade com Jesus. Sabemos da dificuldade daquele irmão que está acostumado a consumir o álcool e a consumir o cigarro. Só que ele vai ter que fazer a opção dele, porque ele fica com a mente em desequilíbrio e fica presa daqueles irmãos que desencarnaram por este vício. E que muitas vezes nem sabe que já desencarnaram e que vão beber e que vão fumar junto com aquele irmão que está fumando e bebendo. Lá num dos livros de André Luiz, não me lembro bem se é no próprio Nosso Lar, que fala nos canecos humanos. Porque aquele que está ingerindo a bebida de álcool atrai para ele, porque como esses irmãos não estão esclarecidos ainda, pensam que estão vivos e que gostam, não é? Então eles vão procurar essas companhias. E nós, em bebermos ou em fumarmos, vamos alimentar cada vez mais essa materialidade, essa ideia de materialização que esses irmãos do outro lado da vida estão passando. Nós não deixamos eles se libertar. Então, precisamos, antes de abraçar a mediunidade, pensarmos o que nós queremos. Como dissemos no início, mediunidade é responsabilidade e é compromisso. E aquele irmão que pediu na espiritualidade a mediunidade para contribuir com os irmãos, tanto encarnados como desencarnados, se ele não conseguir dominar esses vícios, ele vai ter que responder sobre isso. Está lá num livro do Dr. Inácio Ferreira, onde ele fala sobre o núcleo da esperança na espiritualidade, que são aqueles irmãos que pedem a mediunidade e que fracassam pelo caminho. Aí vão lá para o núcleo da esperança para se prepararem novamente para voltarem para o exercício da mediunidade. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece-nos sobre o compromisso moral, nos orienta sobre o dai de graça o que de graça recebeste. O dai de graça o que de graça recebeste, está lá no capítulo 26 do Evangelho. Mediunidade não se cobra. Mediunidade, atendimento mediúnico é gratuito. Sabemos de irmãos que têm mediunidade e que cobram. Estão aí, né? Quem nunca foi numa cartomante, quem nunca foi fazer uma consulta dessas e que pagou, não é? Eles são médiums, são. Só que eles estão exercendo mal a mediunidade, porque cobram. Porque o trabalho não é nosso, mediunidade não é profissão. Porque o trabalho é dos espíritos, como é que nós vamos cobrar o trabalho dos espíritos? Nós simplesmente somos um canal para que eles se manifestem. E quando nós pedimos por misericórdia a mediunidade, nós sabemos que ela é gratuita, que ela não é nossa, que é um trabalho exercido pela espiritualidade. Então, a mediunidade tem de ser exercida gratuitamente. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior:
Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Foi o maior médium que esteve entre nós. E o espírito mais perfeito que até hoje habitou a terra. E nós estávamos lá, não é? E fizemos todas aquelas atrocidades com o nosso guia e modelo. Mas ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Quando o médium se despoja de tudo quanto representa irresponsabilidade, o seu ambiente psíquico se consolida. E aqui nós temos esse grande exemplo da nossa irmã Ivone Pereira. Dona Ivone foi um espírito que foi uma médium, né? Um espírito reencarnado que habitou conosco, lá em Minas. E ela vem diretamente do umbral, porque ela foi 2 encarnações suicida. 2 vezes suicida. Por isso, o seu grande livro, Memórias de um Suicida. Ninguém para escrever melhor do que ela, que 2 vezes foi suicida. E um grande detalhe, ela vem com a expiação, com a prova, a missão, né, de nos esclarecer sobre o suicídio. E Chico Xavier a denomina de heroína silenciosa, porque ela trabalhou, ela se esforçou, ela realmente desempenhou a missão que ela conseguiu trazer e nos deixa esta obra extraordinária, Memórias de um Suicida. Ali, ninguém melhor para nos dar o conhecimento, para nos transmitir o conhecimento do que aquele que vivenciou. Então ela vem, faz uma trajetória extraordinária, nos deixou outros livros também, como Drama da Bretanha, Recordações da Mediunidade e uns tantos outros. E foi uma médium extraordinária, tinha vários tipos de mediunidade e desempenhou a sua tarefa com muita sabedoria e muita sobriedade. Como guia e modelo da humanidade, como não poderia deixar de ser, Jesus foi o maior médium de que se tem notícia na qualidade de espírito puro. E agora então, está quase terminando a minha hora, né? E agora então, eu vou ler para os irmãos esta mensagem do livro Seara dos Médiuns, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na glória do Cristo. Que aqui nós vamos ter algumas passagens grandiosas do nosso Cristo com relação à mediunidade. E que Emmanuel transmite para o Chico e chega até nós. Então, é a lição 17 do livro Seara dos Médiuns. Se entre as vidas magnificentes da terra uma existe, na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a gloriosa vida do Cristo. Surge o evangelho do contato entre 2 mundos. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para o outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus sob luzes e vozes dos espíritos superiores.
Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas de Canaã. Intervém nos fenômenos obsessivos de várias espécies, nos quais as entidades inferiores provocam desajustes diversos, seja na alienação mental do obsidiado de Gadara, na exaltação febril da sogra de Pedro. Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as procedências. Apazigua elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para as necessidades do povo. Conversa ele mesmo com desencarnados ilustres no cimo do Tabor, ante os discípulos espantados. Avisa Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Ora no horto, antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. E, depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da Boa Nova. Reaparece plenamente materializado diante dos aprendizes no caminho de Emaús e, mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso nas vizinhanças de Damasco para conferir-lhe elevada missão entre os homens. E porque o jovem perseguidor do Evangelho nascente, se mostre traumatizado ante o encontro imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. Aqui é a transformação, né, do senador, do sinédrio, Saulo de Tarso, em o 13º apóstolo de Jesus, que foi Paulo de Tarso. Exatamente, Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, porque também reconhece nele, como reconheceu em Maria de Magdala, o potencial mediúnico e o potencial de amor para desenvolver o trabalho do cristianismo, né? De transmitir aos nossos irmãos daquela época o cristianismo. É inútil assim que os cristãos distintos nesse ou naquele setor da fé reúnam-se para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação. Porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que, diante de todas as religiões da terra, permanece por sol indiscutível a brilhar para sempre. Então, meus irmãos, esta é a mediunidade que nós devemos trabalhar. Esta é a oportunidade que o Pai nos dá de exercermos a mediunidade, mas a exercermos com Jesus, com muita sabedoria, com muita humildade, como o nosso Mestre nos exemplificou. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos, ao sair daqui, levarmos para os nossos lares essas vibrações de muita paz e de muita luz. Muito obrigada.